essa seria a minha estrutura hoje das 4 principais ferramentas. Agora, vamos detalhar cada uma delas para a gente poder verificar qual realmente atende à necessidade de vocês? Primeira coisa, quais têm facilidade de integração com o chat GPT ou alguma outra IA de forma nativa? IA de forma nativa, tá? Que você não precisa fazer nada para ter acesso a ela. Todos esses caras têm IA nativa. Qual eu tenho que fazer integração com uma IA? Basicamente, só o Obsidian. Muito mais facilidade, muito mais liberdade. Você vai ter que escolher qual dos dois mundos você quer. Quando eu falo de uma IA que tem integração, eu automaticamente tenho que entrar para vocês e falar o seguinte: como que eu integro uma IA a uma ferramenta? Primeira coisa, a ferramenta tem que suportar isso. E o Obsidian suporta por aqui. Quando você entra, plugins nativos, você tem o plugin, esse eu acho que não era nativo não. Você tem o plugin Copilot. Quando você ativa o plugin Copilot e pede configurações, ele vai te dar aqui uma opção de modelos. Então ele transforma seu Obsidian numa ferramenta passível de fazer uma... Como é que eu vou explicar? Ele torna passível de fazer conexão com um banco de dados estruturado, um banco de dados vetorizado. Então, ele permite que na hora que você fizer uma pergunta, ele saiba buscar dentro do banco de dados Obsidian e mandar a pergunta lá para a IA. Então, aqui dentro, você pode conectar com as IAs que você quiser. Tem várias IAs aqui. Por exemplo, eu estou conectado com o Gemini, estou conectado com o ChatGPT e eu estava conectado com o Anthropic, mas acho que ela saiu daqui. Então, todas essas ferramentas aqui são ferramentas que permitem que você integre e faça pergunta para elas. Lembra a questão da IA nativa? Nos demais você não precisa configurar, só nesse cara aqui. Então ele é gerenciável, ele é estruturado, mas você tem que conectar. É difícil conectar? Não. Você vai instalar o Obsidian, vai instalar o Copilot, vai entrar no Copilot e vai configurar a sua chave de acesso. Não vou colocar aqui porque tem que clicar, editar, mostrar a chave de acesso e eu não vou entrar nesse aspecto. Nos demais, a IA é nativa. Você entra e começa a usar. Então, para mim, isso aqui no Obsidian faz muito sentido. Pastas. Tudo meu fica em pastas. Então, eu tenho bases, que é a minha biblioteca virtual, meu BSC e meu full. O que é essas bases? São visões que eu posso ter de todos os notas que eu tenho. Então, essa base biblioteca visual me fala resumo dos livros que eu já li. Você acha que eu vou lembrar tudo que eu li em propaganda, em Ciência da Propaganda, lá de Claude Hopkins, de 1917, eu acho que é esse livro? Aqui dentro eu tenho várias anotações sobre o livro de tudo que eu achei relevante. Se eu voltar aqui e falar, você lembra tudo que você já anotou sobre o Conselheiro Confiável, sobre vendas, do spin selling? Não lembro de tudo. Sobre introdução à administração? Não. Mas eu controlo aqui. Eu sei se o livro já foi concluído, se eu já li ele todo. Eu sei se ele é livro, de qual assunto que eu mais trato nele. E aqui embaixo eu tenho todas as anotações que eu fiz nesse material. Então, aqui eu tenho bases, formas de visualizar os meus dados. Vamos pegar agora e falar um pouco do quê? Do próprio Copilot. É uma ferramenta de notas que a gente estava comentando já, onde você pode ter as suas notas, abrir notas de terceiros, que ainda não está compartilhado de forma clara, e você consegue visualizar suas notas aqui. Você pode subir os arquivos que você quiser, acho que até 500 bases de arquivo ele lê, ele armazena e lê as 100 últimas. Então, toda a base de dados ela pode ficar aqui dentro. Porém, como que eu trago essa base para cá? Literalmente ao contrário do Obsidian, que eu tenho que ficar digitando, essa base aqui, eu copio os arquivos e colo eles aqui dentro. Posso copiar o arquivo, posso colar, posso buscar a anotação. Beleza, e aqui eu tenho possibilidade de trabalhar com páginas também, ter uma estrutura mais clara. Porém, esse cara, ele serve basicamente para quê? Você sobe os arquivos aqui. Por exemplo, aqui eu subi vários arquivos sobre tributação. Eu venho aqui e faço o seguinte, faça um resumo da reforma tributária. Ele vai fazer um resumo da reforma tributária com base no conteúdo que eu coloquei ali dentro para ele. Então ele serve para isso, ele serve para você jogar uma massa muito grande de dados, pegar essa massa muito grande de dados e depois ficar consultando ela. Através de quê? Através de blocos de anotação. Então eu tenho um bloco de reforma tributária, eu tenho um bloco de teste, eu tenho um bloco sobre gestão empresarial. Então, de acordo com a quantidade de blocos que você tem, ele vai salvando esse material lá dentro, tá? Eu, por exemplo, aqui tenho vários. A Microsoft promete que vai permitir que você compartilhe seus blocos de anotações. Até agora não vi nada parecido com isso ali dentro, tá?
Então, enquanto ele gera aqui, eu pedi para fazer um resumo, só porque eu falei que ia apagar. Ele começa a mostrar tudo que ele leu dentro dos materiais. Então, ele te dá uma visão muito mais estruturada, muito mais sofisticada do material. Então, ele leva por fora todo um contexto para conseguir te responder, mas com base no seu material. Possível compartilhar? Não, não é possível compartilhar. É possível trabalhar em equipe? Hoje ainda não nesse modelo. Tem alguns outros modelos que você pode fazer pela pesquisa, pelo chat, compartilhar. Falamos aqui da base do Copilot, falamos da base do Notebook LM, falamos da base do Obsidian. O que a gente ainda teria para falar aqui dentro? Por fim, do próprio ChatGPT. Que tem o quê? Tem projetos aqui que você pode utilizar. Por exemplo, vamos pegar o meu projetos aqui, livro que a gente já comentou um pouco. Vocês lembram lá no Obsidian que eu tenho a visão de cada livro, que eu tenho a estrutura do resumo de cada livro? Aqui é muito parecido, só que aqui eu não tenho aquela estrutura em pastas. Eu tenho simplesmente um projeto e esse projeto eu abro um comentário e eu vou falando com o ChatGPT, vou tirando foto, vou mandando material para ele consolidar para mim tudo aquilo que ele acha relevante sobre esse material e também me dar dicas, me cobrar formas de visualizar. Então, mando textos bem longos de tudo aquilo que eu aprendi para que ele absorva e depois eu possa perguntar para o chat exclusivo desta conversa. Então, os projetos são o quê? Várias pequenas partes unificadas de um bloco de conhecimento. Então, ele tem essa visão. Se você for vender essa ferramenta, qual venderia com vontade? Olha, sinceramente, para facilitar para o público final, pessoa que quer a coisa mais fácil, mais pronta, Notebook LM. Quem quer uma coisa mais estruturada, mais robusta, mais gerenciável, aí eu iria para o Obsidian. Carlos, qual que você usa? Os dois, porque eu gosto de usar tudo que é possível para minha vida ser mais fácil. Qual eu preferiria? O que eu daria de dica para você? Anotações, tudo aquilo que eu quero saber, notar, tomar nota, é um resumo final. O que é anotação para mim? É um resumo final de um estudo. É algo que para mim ele já tem futuro, eu já vou trabalhar com isso aqui. Isso aqui fica no meu Obsidian, que é meu segundo cérebro. Isso aqui fica o quê? Respostas daquilo que eu já estudei e já está pronto, tá? Isso fica aqui dentro. Então, quando eu abro o meu Obsidian, e olha só, a minha área de trabalho fica aberta full time com o Obsidian aqui dentro. Então, quando eu abro o Obsidian, eu sei exatamente o que eu quero aqui dentro. Eu quero saber sobre um estudo que eu fiz de ICMS sobre restaurantes. O que eu vou fazer? Lembra que eu falei que o Obsidian tem uma conexão direta com o ChatGPT? Me liste os estudos sobre tributação em restaurantes. Beleza, ele vai começar a buscar aqui. Então, essa estrutura aqui é meu segundo cérebro. É onde eu guardo as coisas que realmente eu não posso esquecer. Sobre método, sobre conhecimento. Minha intenção aqui não é fazer uma anotação bonita nem sair relatórios aqui de dentro. Isso aqui não é para executar nada. Isso aqui é para eu poder entender. Quero saber sobre isso? Tira a parte aqui que ele conversa comigo como se fosse meu fã, né? Então, Carlos, sempre buscando conhecimento tributário como se fosse um verdadeiro gourmet um gourmet de legislação. Vamos lá. Ele trouxe aqui, Carlos, eu tenho isso aqui sobre ICMS de restaurante em Minas e eu tenho isenção do salmão aqui, Tem essas duas pautas. Quando eu clico, ele me leva para dentro do estudo que eu fiz. Então aqui é armazenagem de conhecimento robusto que eu já tenho, coisa que eu não quero evoluir o material aqui dentro, ele já está pronto. Então fica aqui. Dividido em quê? Notas permanentes. Isso aqui é conhecimento robusto, bruto para o futuro. Pode ser cases de clientes, pode ser biblioteca de conhecimento, pode ser conhecimento geral, alguma coisa relacionada a parcerias comerciais, porque tem aqui dentro, ou em relação ao grupo da Prova Resultado. Notas bibliográficas só vai ser material de livro ou de vídeo. Notas temporárias só está aqui porque daqui a pouco eu vou apagar para eu não esquecer dessa nota. Então, esse é a visão do meu Obsidian. Esse cara aqui está voltado para isso. Anotações e resumos finais de estudo. Quando eu falo do ChatGPT, se esse cara aqui é meu segundo cérebro,
Esse cara aqui é quem? É meu guru. É quem eu pergunto de algo que eu não sei ou que eu estou desenvolvendo. Então aqui dentro, o que eu vou fazer? Vou usar para mandar mensagens e ele estruturar para mim uma mensagem melhor. Eu mando para ele dúvidas para a gente poder evoluir, discutir sobre algum assunto específico. Eu quero que esse cara me leve para um próximo nível. Não é para ele me lembrar daquilo que aconteceu. Então, o ChatGPT ele tem um perfil completamente diferente. Se eu estou falando de ferramentas de anotação, aqui no ChatGPT são pastas. Essas pastas dentro dele chama projetos. E esses projetos eu uso para desenvolver estudos e entregas. Especificamente de quê? De qualquer coisa, de qualquer âmbito. Esses são os caras que eu uso. Quando eu falo do Notebook LM, o que eu tenho pensado? Eu tenho usado pouco ele. Mas a minha visão dele tem um lado que eu tenho que respeitar, porque ele ficou mesmo muito bom. É isso aqui. Inclusive vai sair vídeo sobre ele semana que vem no canal, tá? Gente, olha essa estrutura aqui. Imagina que eu não quero perguntar. No ChatGPT, ele é um guru. Eu vou perguntar para ele, ele vai me dar a resposta, eu vou mandar esse material para ele, ele vai me dar a resposta, a gente vai ficar fazendo um bate-bola ali com o ChatGPT. Ele é um guru, uma entidade superior, muito conhecedora do mundo em si, e eu pergunto para ele. O Obsidian, eu vou anotar as minhas coisas. O Notebook LM, eu vou usar para estudar materiais. Então, por exemplo, se eu fosse fazer uma aula de um assunto específico, quem eu usar? O Notebook LM. Desde que eu tenha o material. Se eu estivesse fazendo uma pós-graduação em algum assunto e o meu professor mandasse vários materiais, eu ia criar um bloco de notas de cada aula. Ia construir nesse bloco de notas uma base robusta do meu material, ia mandar tudo para lá e ia ficar estudando ali dentro. Carlos, mas não dá para fazer isso dentro do ChatGPT? Razoavelmente dá. Se você pegar uma biblioteca qualquer aqui, por exemplo, pegar a biblioteca de livros e entrar aqui dentro da minha biblioteca de livros. O que eu consigo fazer? Se eu vir na minha biblioteca de livros, eu posso subir arquivos aqui dentro. Só que vão ser arquivos relacionados ao mesmo livro. Ou a vários livros distintos. Eu não tenho uma gestão de livro para cada anotação que eu tenho. Então, eu não subo o arquivo para cá. Aqui dentro, eu poderia ir subindo os arquivos e ver o que está aqui e o que não está. Desmarcar o que eu não quero que ele analise. Então, eu consigo visualizar meu banco de dados muito facilmente. Não é um banco de dados que eu subo e presumo que ele está lá e que ele está funcionando. Aqui eu consigo visualizar meu banco de dados de forma muito estruturada e muito clara. Esse banco de dados, eu jogo para cá a informação e vou perguntando, vou conversando. Na hora que eu quiser tirar um relatório, fazer um resumo do vídeo, criar um mapa mental, por exemplo, ele vai criar um mapa mental que eu nem queria que fizesse isso. Queria só mostrar para vocês. Ele cria isso aqui. Ele cria mapas mentais sobre o assunto que eu quero saber. Disposições transitórias. Ele estrutura bem, sabe, os materiais. De forma bem clara, assim, ele deixa muito bem estruturado o conteúdo que ele achou dentro do material em formato de mapa mental. É uma ferramenta das demais. Deixa eu fechar isso aqui. Eu tenho a possibilidade de pedir um resumo em vídeo, pedir um resumo em áudio, em podcast é muito bom. Estuda um material gigante, prepara todo o resumo do que você quer entender e pede ele para gerar um resumo em áudio, em podcast de duas pessoas conversando sobre aquele assunto. E aí o que você faz? Gera esse material, salva no seu celular, quando você estiver no carro você escuta. Para estudo, isso aqui é fantástico. Colocaria esse cara aqui como meu foco em estudar assuntos complexos. Por fim, eu tenho o Copilot 365. Esse cara aqui eu só usaria se eu usasse a base Microsoft do Office 365. Se eu usasse a base da Microsoft igual para o resultado do Office 365, fosse um gestor e tivesse essa necessidade, é claro que eu usaria. Por quê? Porque tem coisa aqui que só ele faz, gente. Não tem outra ferramenta para fazer. Como assim, Carlos? O que só essa ferramenta faz? Você falou que a outra é tão boa. Vou mostrar para vocês aqui, ó.